Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Sempre sobre tecnologia, como vocês bem o sabem. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira. Eu sei, hoje é sexta-feira. Essa semana foi atrapalhada. A Cora foi para São Paulo uns dias, eu fui para São Paulo outros dias. Aí aconteceu. Mas, em geral, é isso toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube no meio. Ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, e excepcionalmente numa sexta-feira. De que a gente vai falar hoje, Cora? De uma questão de brincadeira, de jogos. De monopólio, de pancada, de bomba. Microsoft, Activision, o negócio que os Estados Unidos estão querendo abortar. Se você não entende disso, a história é boa, vem. Agora, Rony, você está acompanhando esse caso da Microsoft, que quer comprar a Activision, que é uma das grandes editoras de games do mundo, e a FTC, né, a agência reguladora americana, está querendo bloquear o negócio? Eu sei que isso está rolando, mas eu não estou acompanhando. Acompanhando, assim, feito uma novela? Nope. Então, por favor, me explique. Então eu te conto. Primeiro, contexto. O contexto é fundamental. As agências reguladoras desse tipo de acordo comercial, se você permite que duas empresas se fundam, que uma empresa compre outra, aqui no Brasil é o CAD, né? Tudo quanto é país tem esse tipo de empresa. E nos últimos 15 anos, elas comeram no mundo da tecnologia umas moscas, que são aquelas moscas assim que, se você vê o que aconteceu nos últimos 15 anos, você olha assim, mas como é que deixaram essas coisas acontecerem? Eu te dou dois casos evidentes. O Google comprar o YouTube. Virou o maior site, a gente está falando do maior site de busca do mundo ser dono do maior site de vídeo do mundo. Vem cá, você quer criar quantos monopólios numa companhia só? E outro exemplo é Facebook comprar Instagram. Exatamente. E o WhatsApp? O WhatsApp também. Mas o Facebook comprar o Instagram fez com que não houvesse concorrência. Precisou vir da China com o TikTok, muitos anos depois, concorrência nesse mundo de redes sociais. Vou fazer um parênteses, mas que concorrência competente, viu? Extremamente competente. Extremamente competente. Porque o que você perde de tempo no TikTok é uma grandeza. Você tem usado, Tenho. Eu descobri um TikTok maravilhoso chamado A Magia da Índia. Pronto. Falou de Índia. Olha, não, mas você não faz ideia. É uma pessoa muito talentosa, mora na Índia. E ela escreve um roteirinho muito bom, mas ela bota para ler com aquela voz automática do computador. E ela filma as preparações culinárias, a indústria, mas, assim, condições higiênicas zero, abaixo de zero. Então, ela diz que isso é a magia da Índia. Tem um TikTok do pessoal fazendo sorvete que você fica em estado de choque. Olha, e o pior é que eu comi daquele sorvete à beça quando estava na Índia. Cora, você vê os riscos que você corre na tua vida. Aí, até uma indústria que eu achava que era muito mais simples, higiênica, que é a dos cabelos, que você sabe que uma coisa que eles exportam muito da Índia para o mundo inteiro é cabelo, né? Essa forma como aquilo é processado é appalling. Eu vou usar essa palavra em inglês. É tipo soda cáustica para baixo, não é isso? Não. É uma sujeirada. Aquilo chega num... Não consegue. Assistam Magia da Índia no TikTok. Vocês vão se divertir com toda certeza, porque é muito interessante. Bem, então, fecha esse parênteses que eu fiz aqui do TikTok. Meus pêsames, você se perdeu no TikTok. Eu não desejo isso a ninguém. É terrível, são horas, meu filho, é uma coisa... E no fim de 2 horas, ou 3,
né? Se você não tiver força de vontade para se arrancar daquilo, porque a capacidade do ser humano de criar besteira só é superada pela capacidade do ser humano de assistir besteira criada pelos outros. É. Então você fica vendo coisas totalmente inúteis e bizarras. Eu me tornei um criador de vídeos verticais, né? Então eu me solidarizo com quem o faz. Pois é, pronto. Pois é, enfim. Pano rápido, vamos... Exatamente, vamos voltar ao nosso assunto. Então tem essa situação de que todos os reguladores do mundo perceberam que comeram uma mosca violenta. Tudo bem, você pode argumentar. A internet não era tão grande assim quando o Google comprou o YouTube. Ou você pode também dizer as redes sociais não eram essa coisa que engole o nosso tempo, da qual a gente está falando, que capturou a atenção do mundo e ameaça democracias, quando o Facebook comprou o Instagram, é verdade. Então está todo mundo meio que a gente não pode comer mosca de novo. E nessa, a Microsoft quer comprar a Activision. A Microsoft, todo mundo conhece por conta do Windows, por conta do Word, do Excel, do PowerPoint, mas a Microsoft também faz um dos principais consoles de videogame, que é o Xbox. E a Activision é uma das principais editoras de videogames do mundo. Ela publica videogames. A gente chama de editora mesmo, né? A Microsoft quer comprar por 69 bilhões de dólares. É mais que um Twitter e meio, a Activision. Então, o pessoal do FTC diz, não, isso aí vai formar um monopólio, tem uma ameaça de formação de um monopólio, não pode. Agora, o que pega aqui? O que pega é, duas agências já muito conservadoras já liberaram esse negócio. A do Japão e da União Europeia. Isso é interessante. A agência da União Europeia já liberou esse negócio. A agência britânica bloqueou. Agora, o fato de que os britânicos bloquearam quer dizer que a Microsoft junto com a Activision não poderiam atuar juntas no Reino Unido, mas tudo bem. Agora, se os Estados Unidos bloquearem, e a FTC quer bloquear, foi para a justiça pedindo bloqueio, aí morre o negócio. Não conseguem fechar. Onde que estão os detalhes importantes dessa coisa? Onde estão as preocupações, as três preocupações que seriam relevantes para a gente dizer pode vir a ser um monopólio ou não? Primeiro é na guerra dos consoles. A Microsoft é a terceira no ranking. A Sony, que tem o PlayStation, está em primeira. Em segundo está a Nintendo, a japonesa Nintendo. Quer dizer, tem duas japonesas em primeiro e segundo no ranking europeu, no ranking mundial, no ranking americano. A Microsoft está em terceiro. Quer dizer, você dizer que a Microsoft ameaça com monopólio quando ela tem duas empresas de maior porte na frente? Não. Maior porte no mercado de games, evidentemente. A segunda ameaça poderia ser a Microsoft poderia começar a pegar os games importantes, os títulos importantes da Activision e torná-los exclusivos do Xbox. Assim, se você gosta, por exemplo, de Call of Duty, que é um dos títulos mais populares do mundo e que pertence à Activision, você teria de comprar um Xbox. Não daria para você ter um PlayStation da Sony. O Satya Nadella foi chamado, o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, né? Ele foi chamado ao banco de testemunhas e tudo mais, e os advogados da FTC perguntaram, vem cá, e que garantias a gente não tem que você não vai pegar um Call of Duty da vida e transformá-lo em exclusivo? E a resposta que o Satya Nadella deu é boa. O que ele diz é o seguinte, olha, a gente já tem uma cultura na Microsoft de produzir software para diversas outras plataformas que não as nossas. É verdade. E isso é verdade. Eu uso o Macintosh. O meu processador de texto é o Microsoft Word. Eu não uso Windows. E, no entanto, eu uso muita coisa da Microsoft no Android. É isso. Não tem... E o Satya Nadella deu a entender que ele toparia assinar um termo de compromisso de que, para viabilizar a compra, ele não tornaria exclusivos os games. A questão aqui é a seguinte.
é se a Microsoft está vendo isso do ponto de vista do hardware ou do software. Não é? Ela está vendo do ponto de vista dos serviços. Ah, O jogo é a terceira preocupação, que é onde está o pulo do gato. Que é o seguinte, streaming de games. Assim como as pessoas assinam, sei lá, Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Star Plus, HBO Max, Globoplay, assim como as pessoas assinam esses serviços de streaming para consumo de série e filme, existe esse negócio que é um negócio nascente de streaming de game. E a Microsoft quer a Activision porque ela está no ramo do streaming de games e ela precisa de títulos para oferecer. Ela precisa de muitos títulos para dizer, olha, me paga tanto por mês aqui que você vai ter esses games todos. E a Microsoft é líder nesse negócio, que é um negócio nascente. Se esse negócio de streaming de games se tornar a maneira como as pessoas jogam games, aí de fato você está fortalecendo a possibilidade de um monopólio futuro da Microsoft. Mas onde que pega esse argumento que é delicado? Primeiro, isso é um negócio muito pequeno ainda, né? O mercado de streaming de game. E segundo, Cora, gamer pesado, aquelas pessoas que jogam muito videogame, esses videogames, não o videogame de celular, né? Mas aquele videogame que você tem aquelas horas por dia ou por semana que você gasta jogando videogame. Gamer pesado gosta de 2 jogos. Eles se especializam. Eles não são pessoas que querem uma biblioteca de 1000 jogos. Então, esse é meio que um argumento para dizer, olha, o mercado de videogames não vai virar um mercado de streaming. Não quer dizer que o negócio do streaming não vai existir. Mas quer dizer que o gamer pesado, o que seduz ele não é ter 1000 jogos. Ele, tipo, o cara que joga Call of Duty é um cara que joga Call of Duty. E é só isso que ele joga. Ele prefere o computador, em geral eles preferem o computador, né? Prefere sei lá, o Nintendo Switch, cara, o Xbox. o meu neto tem praticamente um automóvel diante do computador, porque É mesmo? ele tem um volante, ele tem todo equipamento para um determinado jogo de corrida. Gamer se especializa. Então não existiria... Existem bons argumentos para dizer que esse é o alvo errado, sabe? Eu, pelo menos, estou me convencendo de que deixa a Microsoft comprar. Não é isso que vai gerar um problema. Eu acho que a Microsoft é vítima do seu próprio passado. Ah, essa é outra história. Aí sim, a Microsoft dos anos 90 Pois era é. uma raça monopolista desgraçada que... A Microsoft mudou muito. Muito profundamente. Quem te viu, quem te vê, realmente nesse caso é chocante, porque eu acho que a Microsoft hoje é uma empresa bacana, na medida em que você pode dizer que uma empresa é bacana ou não é bacana, enfim. Não, mas eu concordo com você. Mas ela não tem, ela era um tiranossauro. No nível da carnificina, né? Ela era um tiranossauro Rex. Era uma coisa horrorosa. Eu acho que ela contribuiu mais do que ninguém para destruir o ecossistema que se criou naqueles primeiros tempos dos microcomputadores, em que você tinha diferentes sistemas operacionais, diferentes processadores de texto. Muito dessa paisagem monopolista que a gente tem hoje foi criada pela Microsoft. E mesmo as empresas que hoje são monopolistas, piores até do que a Microsoft, se estudaram com ela, né? Aprenderam com o que ela fez. Então, eu tenho a impressão que a Microsoft, nesse momento, ela não está sendo vista só como a Microsoft de hoje, mas com o seu histórico todo atrelado, né? Mas sabe uma coisa que eu argumentei, inclusive, na minha coluna
de hoje, sexta-feira, no Globo, no Estadão, eu acho que o alvo é errado, porque eu estaria preocupado com a virtual aquisição pela Microsoft da OpenAI. Acho muito mais Ah, perigoso, isso eu acho também, concordo com muito você. mais perigoso. A OpenAI é uma empresa formidável, Concordo. é a mãe do ChatGPT, né? É. Do Dali, tem outros programas de inteligência artificial. A OpenAI, junto com o Google, são os dois líderes da inteligência artificial generativa, que é essa inteligência que cria conteúdo. Há quanto tempo, Cora? A gente tem 5 gigantes da tecnologia americana, né? Microsoft e Apple são as da velha guarda. Aí tem as nascidas no tempo da internet, né? Que são primeiro Amazon, depois Google, depois Meta, Facebook. Essas são esses cinco gigantes. Há quanto tempo que a gente não vê uma startup sair do zero, de dentro da garagem, e chegar ao ponto de competir com essas 5? Quando foi a última vez que a gente viu isso? A gente não viu. Foi quando surgiram Google e Facebook. São 20 anos que a gente não vê um movimento assim. E a gente não vê porque cada vez que uma empresa cresce um pouquinho, ela é adquirida ou destruída ou whatever. Claro. Aí a Microsoft fez uma aquisição que ela é hoje dona de 51% da OpenAI. Aí uma das 5 grandes, nesse raciocínio de que a Microsoft é menos pior do que as outras, e eu concordo inteiramente com você, eu faço a mesma leitura. Das 5, a menos agressiva no mercado é a Microsoft de longe. Em segundo, a Apple. Provavelmente por idade, né? Por idade, eu acho que também um pouco por já estarem amplamente consolidadas nos seus nichos, né? Claro. E eu estou dizendo menos agressivas em comparação com as outras 3. Não. Eu te pergunto uma coisa: existe algum outro processador de texto no mundo hoje sem ser o Word? Cada vez mais gente usando o Google Docs, né? Não estou. Veja. A gente para documentos está tão acostumado com esse tipo de coisa que. Para documentos curtos, que é o que a boa parte das pessoas usam, eu acho que Google Docs é um substituto para Word bastante decente e já vem com um troço que você compra, você paga uma grana. Eu escrevo livro. Eu não consigo escrever um livro em Google Docs. Não dá, porque você tem que organizar índice, entende? Você tem que integrar vários arquivos numa linha. Eu acho que para quem escreve de verdade, profissionalmente, não tem outra coisa. Eu também acho. Mas é que não é muita gente que escreve profissionalmente, né? Cujo trabalho seja o nosso produto final é o texto. Agora o vídeo, né, Cora? O áudio, mas... Nós somos conteudistas. Nós somos conteudistas, Eu sou do tempo que a gente era chamado de jornalista, sabe? Eu também. Pois é, eu sei. Cara, você sabe que uma vez eu cheguei na CES, 10 anos talvez, e aí os caras não tinham me registrado como imprensa, mas me registraram como influencer. Ah, é? E eu, na época, eu devo te dizer que eu fiquei assim... Achei positivo, achei bacana. Hoje eu ia criar um caso, porque naquela época, evidentemente, você não tinha... A palavra influencer era uma palavra inteiramente nova. Eu tive que pensar se eu estava achando aquilo bom ou ruim. Olha, mas essa coisa da Activision, eu acho que a questão básica, eu acho que os Estados Unidos, pensando estrategicamente como país, no fundo tudo é política também, né? Claro.
Eu acho equivocado tentar Eu impedir acho, essa eu acho, aquisição, eu acho. porque as duas primeiras são japonesas. É, Então, nesse momento, o Japão tem um monopólio disso. não um monopólio porque a Microsoft é muito Sim, importante, né? Mas mas, deixa mas, a Microsoft mas, crescer, né? mas estão bem na frente, né? É. Então, eu acho que dá uma vantagem competitiva ao país. Você dá uma vantagem competitiva à humanidade, são outros 500. Eu argumentaria que tem uma diferença aí, que é uma diferença delicada, mas é uma diferença relevante, que é o seguinte. A missão da agência do FTC é proteger o consumidor americano, não é proteger os interesses comerciais americanos. São missões distintas. O governo americano, a Casa Branca, tem por missão o objetivo estratégico do país dos Estados Unidos. Mas a FTC tem por missão a proteção do consumidor americano. E isso faz diferença quando você está pensando o que você vai fazer. Você tem razão do ponto de vista do interesse dos Estados Unidos, eu não sei. A questão é se você tem razão no interesse do consumidor americano. Como é que o consumidor americano vai ter mais produtos, mais diversidade e melhores preços, né? Não, o consumidor sempre está melhor quando você não tem grandes monopólios, quando você não Claro, quando você claro. não tem grandes aglomerados, quando você tem uma variedade. Porque o ecossistema hoje está muito árido, né? Então, sob esse aspecto, sim. É, E até porque uma pessoa, para entrar nessa briga, já pensa duas vezes hoje com o tamanho que as coisas estão. eu só tenho realmente a impressão de que a Activision vai ter mais recursos para desenvolver games e talvez a variedade seja beneficiada por estar num conglomerado maior. É isso que eu queria dizer quando eu falei na questão do software ou do hardware. Quer dizer, se a ideia da Microsoft é beneficiar o lado Activision ou o lado Xbox. Eles parecem dispostos a assinar um compromisso dizendo que não vão tornar os principais títulos que existem hoje exclusivos. Se eles fazem isso, me parece que esse risco desaparece. Eu acho que todas as editoras têm que ser laicas. Elas não podem ter plataforma específica. Quem inventou essa coisa do título exclusivo foi a Sony, que chega para uma editora, dá uma grana. Na verdade, minto. A Sony implementa muito essa estratégia hoje. Quem inventou esse troço foi a Nintendo, né? Mas a Nintendo é uma coisa meio a Apple, né? No sentido de que ela, durante muito tempo, ela fazia o hardware e o software, né? Nos anos 80. E a gente vem de uma época de Nintendo em que eram máquinas Não, sim, dedicadas sim. e tal. É isso. Mas o Nintendo Switch ainda é uma grande febre, né? Que é diferente do console como o Xbox e o PlayStation, que é uma coisa mais manual, que você pode ligar na televisão ou não. Aqueles personagens todos, tipo Mario Brothers, por exemplo, aquilo é da Nintendo. A Nintendo é meio estúdios Disney, né? Meio... Ela faz o hardware e o software. É uma coisa... É um bicho diferente. Enfim. Clara, essa briga... Imagina, bando de CEO depondo agora tá divertido. Depois de dar uma fuçada. Eu vou... Deve ter no TikTok. Com certeza, vou procurar. A gente se vê na terça? Com certeza. A gente se vê na terça.